Boa noite, meus amigos. Estamos aqui para mais um vídeo, mais uma entrevista, e uma entrevista com Júnior Rosa Flores. E há pouco eu fiz uma entrevista com o pai dele aí, né? E agora vou entrevistar ele, até porque quando criança jogou comigo, eu, treinador dele, e no campo, e depois no futebol de salão já pelo Ressaca adulto, né? Então, vou apresentar ele para vocês aí nós vamos puxar pela história toda dele no futebol. Até porque ele fez alguns anos na base do Grêmio, infelizmente não foi no meu time, no Colorado, que é o time dele também, mas foi onde ele teve. Mas ele vai contar depois para vocês, eu pergunto, daí ele, quando chegar essa hora eu pergunto e ele vai falar. Então tá, Júnior, contigo aí para pedir, não sem antes, eu vou antes disso, eu já ia esquecendo, antes disso, pedir para o pessoal que assistirem que deu certinho ou negativo, goste ou não goste, o importante é participar. E comentem também, se inscrevam no canal Vico Colorado, lá, aparece lá, inscrever-se, clica em cima que vai entrar junto com nós aí e ser parceria, né? Para sempre. Eu sempre faço os vídeos nos jogos do Inter. Como o Inter começou a jogar uma vez por semana, só no fim de semana, né? Semana que vem até vai ter um jogo no meio da semana, mas depois volta de novo só para os domingos, sábado e domingo, sábado ou domingo. E aí, pô, daí dá um vídeo só por semana. Então eu comecei a entrevistar mais ou menos tipo como eu tinha quando eu tinha o programa no rádio, que eu levava o pessoal para fazer entrevista lá, cada um contar a sua história lá, né? Então tá. Pedir pro pessoal não esquecer de se inscrever no canal, dar o certinho e comentar também, tá? Então, Júnior, te apresentei e agora é contigo. Uma boa noite pro nosso pessoal aí. Boa noite pro pessoal, pros inscritos do canal, né? Dizer primeiramente que é um prazer muito grande de estar aqui convidado, né? Participando do teu canal, Vico. E vamos lá, vamos conversar, bater um papo legal aí, que o pessoal goste também e que possa mandar pergunta e interagir com a gente. Então tá, o Júnior, me diz uma coisa, com que idade mais ou menos tu começou a jogar futebol no campo? Vamos dizer, lá no Cometa, lá que vocês eram criança e o Mano até falou sobre isso quando eu entrevistei ele aqui, né? Que eu orientava muito ele, que ele era mais assim, de querer fazer tudo sozinho, né? Tu já era um cara mais com mais técnica e um pouco mais de aquela coisa assim da coletividade, da parceria, né? Coisa, o Mano era muito individualista. Eu fui aos poucos ensinando ele lá. E tu não, tu já era um cara mais cabeça. Era jovem, mas era cabeça. Eu assim, a primeira experiência de futebol que eu tenho na minha memória, né? O Mano participava, eu, o Mano, o Cleito, o Juliano, o Edinho, o Ronaldo, o Betinho, o Tchuelo, que é aquele cometinha de salão, né? Isso foi em 88, se eu não me engano. E provavelmente o campo, não lembro bem o ano, mas eu acho que regula por aí, né? Foi 87, 88, 89. Eu lembro que a minha primeira lembrança como futebol de campo, que tu, junto contigo e participando do começo, eu era ponteiro esquerdo. Pois é, no começo, né? Tu era canhoto, então o cara esquerdo, não sabia certa posição, até tu descobrir, né? Não, o cara vai se descobrindo, bota no ataque, é filho de atacante, mas não que o ser atacante nunca foi a minha melhor característica, né? Então aos poucos eu fui indo um pouquinho mais para trás, na meia, de volante, então nem quando comentou aí, quando eu fui pro Grêmio, eu fui como volante, né? Primeiro volante na época ainda 4-3-3, né? E como é que foi, Júnior, por exemplo, assim, a tua ida pro Grêmio, quem saiu da cabeça de quem? Quem é que... A ida pro Grêmio foi digamos, uma escalada, né? A gente, na época, tinha bastante gurizada aqui de Portão, que nós participava do campeonato da Lifuga, lá pelo Guarani de São Sebastião do Caí. Íamos o Juliano, teu sobrinho, o Negão, o Lúcio, o Pintinho, não lembro se tinha mais alguns, o Samuel Frit, o Haroldo, esses aí todos iam. Eu sou 79, o Haroldo, eu, Pintinho, o Lúcio 79, o Haroldo, o Samuel Frit, o Negão, o Juliano, tudo 78. E na minha categoria, no 79,
Tu participou de uma final de 7-8 com o João, teu irmão era treinador lá em Porto Alegre, lembra que a gente perdeu nos peões? Isso. A minha categoria, nós fomos bicampeão da Lifuga, pelo Guarani. E no primeiro ano eu fui escolhido o melhor jogador do campeonato. No segundo ano eu já estava no Grêmio, mas mesmo assim eu vinha e jogava algumas partidas. Mas os dois campeonatos eu fiz por coincidência o gol do título. Né? Na época, isso foi 92, 93, tá? Foi por aí. Aí na época eu lembro que teve uma entrega de faixas contra o Grêmio, mas eu já estava com um teste marcado. Tá, mas quem foi que te... Na verdade quem conseguiu o teste foi o pai mesmo. É? O pai tinha um amigo em comum lá, o Adão, que trabalhou com ele na até porque o teu pai se eu não também. me engano. Até porque o teu pai também fez um tempo lá de base no Grêmio. Mas o pai não chegou a ficar, né? Mas ele lá fez, e tal. Fez testes. Outra época tal, né? Daí eu tinha o teste agendado, assim, marcado já. Não era peneira e nada, era um teste no grupo. Daí, mas antes de fazer esse teste, teve uma entrega de faixas desse nosso título contra o Grêmio. Contra o Grêmio lá no campo do Guarani, São Sebastião do Caí. Perdemos de 3-1. Eu fiz um gol de falta. O Pintinho atazanou o pessoal do Grêmio no ataque. E quem se destacou também foi o grandão, o Eduardo Martini, que acabou se profissionalizando depois lá no Grêmio. Ele acabou, além de mim, foram os dois juntos fazer teste. O Pintinho acabou não ficando, por circunstâncias da época lá, e ficamos eu e o Martini. Eu fiquei de 3 a 4 anos, não me lembro ao certo, e o Martini acabou se profissionalizando, né, no Grêmio. Mas o Pintinho também depois acabou sendo profissional, né? Sim, eu lembro do Pintinho, do Grêmio ele foi para Juventude. Aí eu acho que ele se profissionalizou, não lembro se foi no Novo Hamburgo, o primeiro clube, ou no Canoas, né? E acabou indo lá pra Alemanha, né? Fez carreira lá, né? Eu acho que até tá voltando agora pra lá. Eu vi um post dele aí no Facebook, ele, não sei, vai fazer alguma coisa, não sei se fechou um contato pra jogar no Legends, lá do time dele, ele tem. E pra te ver como é que é, né, Vico? Hoje eu tô jogando um campeonato de futebol 7 em Montenegro com esse pessoal que jogava comigo do Guarani em 92, 93. Imagina. Faz um tempão que a gente não se via, quando nos encontramos nas redes sociais, e já faz um ano que eu estou indo lá jogar com esse campeonato todo, sabe? Lá no Guerreiro Gaúcho. Pois é, Júnior, então assim, então agora vamos puxar um pouco pro futsal, né? Vamos falar do nosso clube do coração aí, o Ressaca, que vocês criança, o Ressaca já estava aí. E aí nós que fazia acontecer e tal, e o velho, o Scott depois e tal, porque no início não era com o Scott, no início até era o Pichurinho, o goleiro. Mas daí era Clube 8. Daí depois que passou para Ressaca. Clube 8 é o Dom. Foi o começo, né? O Dom, o Dirceu e tal, o Ayrton Flores lá da Vila, lá em cima também. Então, essa turma aí que jogava, mas era o Clube 8, mas o Clube 8 não era nem perto do que foi o Ressaca depois, né? Porque o Ressaca foi mais selecionado, mais salãozeiro e tal, que eu sempre digo, até comentei quando teu pai esteve aqui, quem trouxe futsal pro Portão foi teu pai. Nós devemos isso hoje, quem jogou futebol de salão, como nós jogamos aí, coisas, disputamos competições, tudo que foi jeito aí, ao Dirceu, que ele, ao estudar em colégio interno e lá em São Leopoldo e tal, tinha uma estrutura muito forte sobre isso, e um professor deles era muito forte no futsal, e o Dirceu trouxe isso para nós aqui. E ele trouxe a modalidade, no caso, né, de futebol de salão. Mas a gente vendo jogar, a gente foi pegando como é que funcionava e rápido a gente estava jogando salão, né? Foi o velho que trouxe. Então, vocês depois, né, que o pessoal do Ressaca foi envelhecendo, né? Aí chegou a vez de vocês. Daí deve ter muita história sobre o Ressaca aí para contar. A tua maneira, né? Tu jogando, aquela coisa toda. Né? O Ressaca, né, foi 83.
acho que essa primeira leva, essa geração, sim. vamos dizer assim, acho que jogaram até 89, 90, né? O Ressaca depois começou... teve um hiato, assim, né? O Ressaca começou quando eu tinha 30 anos. Faz tempo, né? Faz tempo. Não, eu já tô com 72, né? Já faz 42 anos. Com 42, né? 42. Então, né? Aí teve esse, eu não sei dizer o certo, né? Mas teve essa parada, né? Porque envelheceu, não tinha uma renovação. Aí voltou com nós ali, né? Tu começou com a categoria de base, tu e o Scott lá. Eu lembro que até ajudei com o fardamento, da Votorã, Votomassa, né? Ali que começou, digamos assim, essa ideia de voltar. Daí começamos a jogar, né? Deixa eu te contar como é que foi do Scott aí. É que assim, ó, teve uns meninos lá que queriam fazer um campeonato de salão e sair o campeonato de salão e os guri me convidaram se eu não fazia o time para eles. Sim. Daí eu fui no Scott, na frente do balcão, fui conversar com ele. Daí o Scott estava no bar na época lá, né? Sim. Cheguei lá e disse pro Scott, ô Scott, os guri, tem uma gurizada aí e tal que tá me convidando para entrar no campeonato, fazer um time para entrar no campeonato. Daí, o que tu acha de nós aproveitar isso e voltar com o Ressaca? Escute. Bruxo, o Ressaca tem história, o Ressaca tem que ser para ganhar. Eu disse, mas tu acha que eu vou fazer time para perder? Eu disse pro Scott, né? Daí o Scott pegou e disse, não, então tá, eu ajudo. Mas eu dou água mineral aqui, coisa, e o resto é contigo. Não, tudo bem, eu monto o time, venho treinar eles aí e tal, no sábado de manhã, fizemos um começo aí, e aí vamos fazer. Até o primeiro fardamento, o primeiro jogo que nós jogamos foi com fardamento do CMD. Depois é que ganhamos um fardamento Ressaca. Eu acho que o Dirceu conseguiu lá com a Votorã. O Dirceu conseguiu o fardamentinho do Ressaca para nós lá e os guri começaram. E a gente, para variar, foi campeão, né, Júlio? Eu tinha muito isso comigo, cara. Vocês lembram aquela vez que vocês vieram aqui me convidar para treinar o Ressaca depois que o Mateuzinho não estava mais aí, parou um tempo, né? Que vocês vieram aqui, que não era para ser campeão, de então eu não vou ser o treinador. Vocês disseram que queria que eu fosse, eu contei na história do Mano aqui, a gente falou sobre isso. É que no caso, né, tu pegar assim, vamos lá, vamos fazer uma parte cronológica, assim, para chegar até a minha ali no Ressaca, né. Eu, no caso, futebol, vamos lá, começou no salãozinho, depois foi pro Cometa no campo, né, aí a gente foi lá pro Guarani, pro Grêmio, fiquei 3, 4 anos no Grêmio, que era uma outra época, não é que nem hoje em dia 10 anos tu tem que ter um empresário. Na minha época, eu joguei com o Ronaldinho Gaúcho, joguei com o Tinga, joguei com outros jogadores que se profissionalizaram, sabe? Mas o Adilson, que está morando aqui em Portão hoje, Vazambuja lá. Mas era uma outra época, era diferente, né? Tu jogava... Não tinha... Não ganhava nada na base. Ganhava uma ajuda de custo ali, não sei te precisar o quanto seria o valor hoje, sabe? Mas não era que nem hoje, assim, que eu ia jogar no Grêmio, porque eu gostava de jogar bola. Vou ser profissional e tal. Até queria ser, mas eu nunca cheguei, assim, a ter isso palpável, assim, pra mim, sabe? Tu convivia, tu via os profissionais treinando, tu tinha vezes que ficava lá pro refeitório depois, no treino, mas depois do treino, mais tarde, jantava antes de vir para casa. Daqui a pouco aparecia o Jardel, aparecia o Darley, o Paulo Nunes lá para jantar no mesmo refeitório lá, sabe? Mas eu nunca tive assim, nunca cheguei meu sonho de vida profissional assim, é ser jogador profissional, sabe? Eu podia ter sido, de repente, mas talvez. Sim, mas faltou daqui a pouco assim, eu quero isso mesmo pra minha vida. Faltou de repente, por exemplo, que hoje, no mundo de hoje, tem empresário, né? Que empresaria o jogador. Naquela época tu era federado lá e deu, no caso, né? Sabe, se tivesse nessa época ali, eu que chegasse, guri, gostei de tu não quer que eu seja teu procurador? Eu saí do Juventude. Eu acho que aí tu teria sido. Saí do Grêmio, fui no Juventude, até
convidado para retornar lá, mas no outro ano mudou tudo. Na época o Haroldo jogava lá, o Me Pintinho, lembro. o Samuel Fritz, daí nem o Pintinho e o Haroldo ficaram lá, por exemplo. Passou uns 2, 3 anos, a gente foi lá no Glória de Vacaria, eu e o Haroldo. Tudo bem. Também fui convidado a retornar lá, mas não quis. Eu, sei lá, eu tinha pra mim que fiquei 3, 4 anos no Grêmio lá vendo o que é um time grande, tu vê a estrutura e nada. Aí tu ir treinar num time de interior, o Glória, é uma estrutura pequena e tal, tudo ok, mas a diferença, tu vê o time grande, o time pequeno, você, É muito. não quero, eu não tive essa força de vontade de passar por isso. É O Haroldo muito na época ficou, Pois é. o Haroldo ficou, se profissionalizou lá no Glória, depois foi para outros times, parou lá na Dinamarca, tá lá até hoje. Até hoje, né? Hoje ele tem uma escolinha de futsal lá, parece. Ele trabalha, ele faz, tem vários nichos no futebol lá, sabe? Ele faz um camping, treino lá que ele chama. Eu tenho ele nas redes sociais aí, de vez em quando eu... Mas voltando para o assunto do Ressaca ali, por exemplo, daí saí do Grêmio, 95 foi um dos meus 2 primeiros títulos, com 16 anos fui campeão do fechado ali do Portão, no Força Livre, e campeão do primeiro quadro Cometa. Pois é, pá. 96 eu lembro de ter ganho mais um outro título, teve um campeonato que foi lá no ginásio do Rincão, na igreja do Rincão. 97 ganhamos um aberto, isso não era Ressaca, tá? Mas aí foi sendo a introdução. 98 a gente ganhou o Intermunicipal, que é do CMD. 99 não ganhamos nada. 2000 a gente ganhou o campeonato aquele com gol de tiro livre, de bote súbito, que eu fiz o gol. Aí a partir de 2001 que nós retornamos assim com um nome assim, Ressaca, meus fardamentos, mas aí ali 2000, 2001 já era assim, sabe? Aquele que a gente ganhou lá dentro da FENAC, aquele lá era o Ressaca, mas não era com fardamento Ressaca. Não, é da Churrascaria Perdigão. Né? Era Perdigão que mas patrocinou, as coisas a gente né? já fez em alusivo ao Ressaca, era bordor branco. Mas era pelo CMD aquele campeonato, né? Sim. Porque eu era o coordenador de esportes e aí eu recebi o convite, me chamaram para uma reunião lá na FENAC, eu fui, a reunião deles lá e coisa para organizar, né? E aí eu fiquei de dar um retorno. Aí eu comecei a pensar aqui, como faria para... Eu digo, puxa, eu treinar não posso, eu sou coordenador, como se fosse o presidente do clube, né? Então não poderia ser eu. E aí o Dirceu chegou lá no ginásio, um dia eu estava lá, eu conversei com ele. Eu sou velho. Eu tinha um bar no ginásio também de noite, né? O velho foi lá tomar uma cerveja, daí eu sou velho. Eu recebi um convite aí, cara, para jogar um regional. O que tu acha de a gente botar o time aí do Portão e coisa aí? Não sei lá, coisa. Não, mas tem uma coisa. Eu quero botar o time para disputar lá. Porque tem um time lá que está 3 anos sendo campeão a fio. Mas eu só vou colocar se tu for o treinador. Eu disse para ele. Daí ele pensou e coisa e tal. Eu disse, não, velho, vamos montar o grupo aí, coisa. Nós temos guri do Ressaca, tudo aí que são tudo boleiro, tudo bom jogador. Vamos montar e coisa. Daí ele começou a escrever, fazer uma lista assim no papel ali, coisa. Daí ele botou alguns que eu não queria. Como o Eduardo, eu disse para ele, olha, o Claudir tá veterano demais, dá experiência pros guri, coisa, mas o Claudir vai querer jogar, se for pro banco daqui a pouco dá problema. Eu conheço os cabeças, eu disse pro velho, mas tu jogou com ele uma vida e coisa, tu que sabe, se quiser botar esses aí. Ele botou o Eduardo, daí ele convidou o Áureo, que eu não sabia que estava por aí, né? Daí ele convidou o Áureo veio, eu, Ferrinho, vocês, coisa aí, tudo bem, né? Daí o Ferrugem, porque era irmão do Áureo, mas não era o tipo do salãozeiro também como vocês eram, né? Tu, Ferrinho e outros aí, eram muito salãozeiros, né? E aí o Dirceu pegou e, tá, vamos lá então vamos tá. Aí eu peguei e fui na reunião com eles lá e confirmei a presença do CMD. Até através desse campeonato ali,
tinha uma equipe, que lá o Everest, nós de Montenegro, né? Se eu não me engano era nós, o Everest, o Motoca, tinha mais uma outra equipe. Tinha de dois irmãos, tinha. Campo Bom. Campo né? Bom, Acabamos jogando o estadual série bronze pelo Everest, eu, o Matheus e o Toca. Pois é, através disso. Por causa daquele campeonato, pelo rendimento de vocês ali. Por causa daquele campeonato. Imagina só. Né? Então, e daí, com relação daí ao Ressaca, as coisas foram acontecendo, né? Aí começamos em 2001, 2002 ganhamos o fechado aberto, ganhamos o futebol 7, e é que é muita coisa, né? Muita história assim também, né? Daí, e foi indo, né? Foi evoluindo. Campeonatos assim, 2006 ganhamos aberto, 2007 fechado, daí 2008 veio a acontecer ali o falecimento do Matheus, né? Não jogamos nada. Em 2008 a gente não estava participando do campeonato municipal de futsal porque a gente estava se preparando para jogar bola mar. Pois é, e aí aconteceu, né? Aconteceu, daí acabou que em 2009 o 8 fechado... não jogando, 9 não jogando. Não, 9 jogou. A gente acabou o fechado, a gente não jogou, mas a gente jogou aberto, né? A gente ganhou o aberto. Pois é. A gente ganhou o aberto. Aí em 2010 não ganhamos, aí 11 o Ressaca ganhou. 12 mas daí ganhou. como é que foi essa de 2009, se o Matheus já tinha falecido? E tinham decidido não jogar, não foi com o Ressaca ou foi com o Ressaca? Foi com o Ressaca, mas... Daí... Só que daí antigamente tinha o aberto e fechado, né? Pois Hoje não. Aí no fechado o Ressaca não participou, que foi no primeiro semestre, e no aberto participou. Nós ganhamos a final do Vila Rica nos pênaltis. Foi 3-3 a final e ganhamos nos pênaltis. Aí depois só campeonato aberto. A gente ganhou 11, 13, 17, 19. Não, mas 11 daí nós ganhamos o fechado também. Fechado esse jogo eu fui fardar de casa, não conseguia nem amarrar meus tênis. Meu Deus do céu, o que era isso, né, cara? Não, e daí tu imagina, né, Júnior? Foi 3-2, 2 gols de escurinho do João Pedro. O João Pedro, o guri com 16 anos, foi o primeiro campeonato Força Livre que ele jogou, né? Sim. E eu assinamos ele lá e coisa até porque, puxa, assinar... Aqui era só da casa, né? Não tinha jogador de fora. Eu né? disse, quando vocês falaram em botar só da casa, eu ainda disse, não, vamos lá, vocês são tudo salãozeiro, vamos fazer e vamos encarar isso aí. E aí vinha aquelas histórias, todo mundo dizendo que nós não ia classificar, depois que nós não ia passar a semifinal, e aí a história toda eu contei junto, aí com o Mano, aí, a última entrevista que a gente fez com ele, a primeira e única até agora, né, com o Mano, a gente falou sobre essas coisas aí. Mas a história do João Pedro que foi interessante, né, porque quando eu me lembrei de vamos assinar o João Pedro, eu me lembrava do Matheus, o tempo inteiro o Matheus não saía da minha cabeça, sabe? Eu digo assim, puxa, e o João é o mais novo deles todos, né? Aí o Júnior vai voltar agora, vai o tempo inteiro lembrar do irmão, né, que faleceu com 26 anos. Mas o João Pedro é interessante ter no banco junto ali, para ele ir pegando gosto pela coisa e aí acabou fazendo gol do título, né? Acabou fazendo gol. Isso daí é uma coisa que... foi aquele bate pra nós e tal, mas a vida seguiu, não adianta, né? Mais que seja doloroso, a paixão pelo esporte também, por jogar e por fazer, né? E no meu caso, desde novo eu nunca fui só o atleta, né? Eu já fui atleta e diretor e dirigente junto. Sempre meio no comando junto. Já no Ressaca até 2018 eu puxava a frente. Hoje estou como treinador ali ajudando, mais por fora, mas o que me pergunta eu faço, não estou tão na linha de frente, né? Mas por muitos anos eu cabecei e fazia, né? O Ressaca, se tu pegar dos times que não que seja o único, mas é o que sempre, digamos assim, foi pioneiro, a Copa dos Campeões de Esteio, por exemplo, participamos desde a primeira edição, desde a época que era em Sapucaia. Nós estávamos jogando todo ano. Paramos, isso daí também deu um baque com a morte do Matheus, mas nós participávamos. Teve um ano daqueles que a gente foi lá, coisa que o Yarley estava fazendo parte de um time. Ele foi no veterano.
Foi no veterano, no quarentão. Pois é, mas eu lembro desse campeonato de lá. Também o Ressaca participando. Justamente, por isso que eu tô falando. Eu e aí até tem uma história legal isso daí, tá? Esse primeiro jogo, contra o Feyenoord de Santa Maria do Herval. Era um baita time, timaço, tá? Aí o Del Seco, que depois veio jogar conosco aqui, sim, no quarentão aqui, o Seco na época podia 2 de 38, eu era do Ressaca, eu era 1, sabe? E o Seco, esse era profissional ainda na época. Eu sei que tinha uma hora que o Seco levou pra linha de fundo ali, ó, e eu tentando marcar ele, né, ir pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, e um mano falou, tira a bola desse homem, você tá achando ruim, tu tira, né? e alguma movimentação da quadra, quando eu vi, eu tava marcando o Yarley. Bah. Eu falei, Yarley, eu sou teu fã, mas por favor, né, não vem que eu vou te erguer. Eu falei com ele, né, na porta do vestiário. Eu lembro que terminou o jogo, tava o Moacir tirando foto com ele, né? Isso, o Moacir é gremista, né? Mas essas coisas assim, o Ressaca sempre foi pioneiro, sabe? Essas fazem parte da história, né? Jogamos o Soberano lá, teve um ano que a gente fez um time muito bom, perdemos, a gente caiu fora nas quartas de finais, eu lembro, perdemos pro Sotlog. Nosso time era bom, mas o Sotlog esse era uma máquina, esse time ganhou uns 4, 5 carros na época de campeonato, sabe? E assim vai, né, a história do Ressaca ali. Ontem mesmo teve uma reunião ali, já se programando para o ano que vem, né, tentando retomar a hegemonia, né, que hoje é do Atlético Beck, né. Então, o Ressaca teve aquele contratempos, vamos dizer assim, de jogar a Série Prata ali, né, mas já voltou normal. Então, eu acredito que ano que vem vai estar bem forte e eu acho que... Pode me convidar para ir lá participar, lá de assessor, ajudar lá e coisa, alguma coisa assim, né? Porque hoje tu é o treinador do Ressaca, né? Sim. Há tempo tu vem no comando aí, coisa, né? Mas tu sabe que um vestiário... Porque treinador é de semana a semana, né? Não, é que a minha parte como treinador eu já fiz, né, Júlio? É uma coisa, bom, sabe, é difícil, né, tu ser treinador, ainda mais isso eu falo para os guris, karatê, ainda mais em time que não treina, que geralmente tu se junta ali, e é difícil, né, tu tomar decisão tu toma, mas assim, por vezes de não aproveitar alguém, e se alguém ficar chateado, Eu nunca tive esse problema, Júlio, assim, de não ter um grupo assim, de ter um que saiu descontente lá e coisa porque eu não botava pra jogar, porque era banco. Eu sempre tive facilidade. Já tive é que tem jogadores e jogadores. Né? O problema é quando um grupo é muito homogêneo, é qualificado, e esse ano que passou agora não tinha nenhum perna de pau na equipe do Ressaca, sabe? Então mas tu sabe que é difícil tu ficar girando todo mundo, todo jogo, né? Então tem indecisão, principalmente quando não aproveita alguém. Alguém sai bravo, mas isso é do jogo, não adianta, faz parte. O cara tá ali pra. O cara fala pra eles, vocês querem ganhar, eu também quero. Se eu errar, não é errando. Não é pra perder. Não é pra perder. Isso daí é uma escolha que tu tem que fazer, ainda mais no salão, futsal, que é muito rápido. A nossa quadra é uma quadra pequena. Não. E qualquer erro tu tá levando um contra-ataque e acabou. Não, tipo, foi o que aconteceu agora nesse ano, nessa semifinal ali, ó. O Beck foi campeão e tal, ganhou de 8 a 1 a final. Um jogo de igual para igual, sabe? Nós perdemos, eu acredito, até mais na força física do que na qualidade, sabe? Então, essas coisas acontecem aí. Eu não sei se não foi o último ano que eu treinei o Ressaca, que o Márcio Balaca jogava com nós. Daquela vila lá atrás, lá embaixo, lá da Júlio de Castilho. O Maico? Maico Balaca. Sim, 2016, eu acho. Eu não sei se foi 2016 ou 2012 que ele jogou com nós. Em 2011 nós fomos campeões, era eu o treinador. Em 2012 a gente perdeu a semifinal metido da Liga. Eu acho que foi o ano que o Maico Balaca jogou com nós, que era eu o treinador. E aí eu acho que daí eu nunca mais treinei o Ressaca depois daquilo. E o Maico Balaca estava lesionado e eu não sabia. E o mano pegou ele, correu e levaram para fazer tudo que era coisa e tal, para ele poder jogar. Eu não tô sabendo que o cara tá com um problema, escalei.
Em 10 minutos ele entregou 2 gols. E aí tu endoidou comigo. Não me lembro. Tu xingou, tu me xingou. Derrubar Michael, mas eu não sabia. Depois eu fui descobrir, sabe? Daí eu fiquei louco com o mano. Daí porque, pô, mas conta que o cara tá com problema que deu, nem boto pra jogar. Vou botar depois, por exemplo, assim, ó, pra um tomar um fôlego lá pra ver se ele tá bem. Se ele tiver bem, pode jogar mais tempo. Se não tiver, sai no primeiro lance. Voltar lesionado, cara. Pô, eu não tô sabendo como é que eu botei. Aí nós conseguimos depois buscar o resultado, deixar aparelho, coisa nada e tal, mas não conseguimos mais ganhar, né, o campeonato. Não, eu lembro que no Liquigás esse a gente perdeu uns pênaltis, se eu não me engano. Acho que até quem errou o pênalti foi o Escurinho. Mas, olha, é que tem muita história, né, por exemplo, futebol 7, que hoje em dia não tem mais campeonatos, né, a gente ganhou 6. Pois é. Ganhou 6, ontem mesmo eu estava comentando. O Mano comentou também. 6 em 6 campeonatos a gente perdeu um jogo só. Pois é. E esse jogo nós perdemos patrocínio. O Geleia achou que nós tínhamos entregado o jogo de propósito para tirar o time do Marcinho Campos. Pode, não foi. Eu nunca me perdi um jogo, perdi um patrocínio. É brincadeira, né? Tá na época tinha futebol 7. Mas daí esses campeonatos de 7 aí, o Mano chegou a comentar alguma coisa Os 3 primeiros não eram como ressaca, os outros 3 depois eram como ressaca. Eu comentei com o Mano, aí teve um esquema aí de campeonato que o Ressaca estava disputando e perdeu, acho que 3 a fio de 7. Ganhou o time do Vercedino, uns 3 anos. Mas não estava jogando. Tu podia não estar, mas era era no Força Livre não. Não sei se era Força Livre ou o que era. Eu sei que eu era veterano. Veterano, sim. Mas eu sei que o Eduardo jogava com vocês também. Daí vocês resolveram não botar o time. Mas assim, ó, eu tô no posto Petrobras almoçando um dia e o Verso entrou lá. Porque o meu time, botando lá em cima, meu time é time para ganhar mais 5 anos a fio, porque é um baita no time que não sei o que, coisa. Eu digo, para com essas cachaças, Versadinho, tá só ganhando porque eu não sou treinador. Se eu fosse treinador de um time lá, tu já não ganhava. Então faz ano que vem, digo, então tá. E eu comentei isso com alguém aí, daí o Eduardo soube, daí eles pegaram e fizeram pelos Setiras. E aí me chamaram para ser o treinador. Daí eu peguei e assinei o Ivan. Sim. O Ivan só foi na final. Ele só foi um jogo antes, amistoso lá pra gente, pra eu apresentar e mostrar o grupo, pai, coisa lá dele fazer parte, que ele ia pro Japão e ia voltar, não sei quando. Não sei, se tu voltar a tempo, eu quero que tu jogue. E ele voltou. Ele voltou, um dia depois da semifinal ele voltou. Aí ele ligou pra mim e disse, cheguei hoje. E daí eu disse, bom, nós estamos classificados pra final. Daí eu disse pra ele, eu quero que tu venha, né? Mas ele achou que ia ir pra ficar no banco, outros acharam coisa. E eu peguei e escalei ele pra sair jogando. Daí o cunhado Toco ali, o Moacir, tinha um cara da capela que ele trouxe lá. Felipe, trouxe um cara da capela lá, um baixinho que jogava na frente lá também. E eu peguei e deixei ele no banco e o Moacir também, deixei no banco no dia da final. E eu não sabia que o Lopes ali do mercado, da onde eu almoçava, que era patrocinador do time lá. O Gilberto? O Gilberto era patrocinador do Setiras. E eu não sabia. Nem conhecia ele, eu almoçava ali, quem servia era as gurias ali, que estavam sempre servindo nós, ele nunca estava ali, ele estava sempre naqueles outros restaurantes dele. Não sabia quem era. Daí botamos o time no vestiário lá, e aí fomos para a escalação, estava na final, contra o time do Verse. Daí, botei o time lá e coisa. Daí, falei o que tinha que falar, escalei o time, fiz a preleção lá e coisa. E contei para eles lá, digo, olha, o cara que vai jogar a final contra nós aí tá prosendo, que vai ganhar mais 5 anos a fio. Ganhou 3 anos a fio, e eu disse para ele que ele só estava ganhando porque não era eu treinador nos outros times, porque se eu fosse treinador ele não ganhava. E eu acredito em vocês aqui, ó. Quem vai ganhar esse troço é nós. E aí, depois que eu falei tudo isso, eu escalei, né? Daí escalei o Ivan de frente. E aí, disse como é que eles tinham que jogar e tal, botei o Ivan de frente.
O Moacir ficou pissudo. Queria ele jogar, né? Todo mundo quer jogar, ainda mais final, né? Daí ele pega e vai pra cima do Lopes lá, e aqui, ó, rasgando os ouvidos do Lopes. O Lopes era patrocinador, né? Mas eu não sabia. Eles sabiam, mas eu não. Entramos em campo, quando temos saindo para entrar em campo, assim, o time tá saindo na frente e eu um pouco mais atrás. Daí ele encostou em mim. Mas o Moacir não pode ser banco desse teu time aí. Eu disse assim, então quando tu for treinador, tu bota ele. Dei com os 2 pés nos peitos. Cara. E fomos pra quadra, 10 minutos, 2-0 pra nós, 2 gols do Ivan. Daí ele veio atrás da rede na tela e disse, o senhor tava certo. Ele disse, para com isso. De vez em quando já sei. Sabe? Não. Aí depois o Moacir também não achou mais ruim, sabe por quê? Porque o cara que ele ficou bravo porque eu botei pra jogar, que não tava jogando e deixei eles fora, e acabou ganhando o campeonato pra nós. Aí faltava 1 minuto para terminar o jogo, o Verso fez um gol e nós terminou 2-1. Nós somos campeão. Então tem essas histórias aí, né, cara? E aí nós ganhamos um campeonato que os caras estavam fazendo, mexendo com os pauzinhos, dizendo que eles queriam ganhar e coisa séria. Tudo conversa pra boi dormir. Campeonato não se ganha de véspera, né? Mas é que tudo é tu saber formar o grupo e saber como usar e ter convicção do que está fazendo. Isso é fundamental, né? Então, eu disse aí eu comentei aí, porque isso aí é uma coisa que está dentro do meu coração, é um orgulho para mim, que de todas as categorias que eu treinei lá, desde o sub-11 lá até o quarentão, que eu treinei no Cometa e nós somos campeão também, dá 7 salão e campo, né? Dá 32 campeonatos como treinador, daí... Eu acho que eu sei um pouco dessas coisas aí, né, cara? O único time que eu treinei, Júnior, que tu falou antes, é que é difícil, porque a gente não treina e coisa. Um time eu treinei que eu ia em quinta-feira fazer os treinos. Flor da Rosa, na estância. Treinei o Amador lá. E levei o Ferrinho e o Luiz Caminhão aqui. Jogaram comigo, falecido, né? Sim. Jogaram comigo lá. Em 95 eu joguei. Eu jogava o Luiz e o Ferrinho. O Toco e o Fernando. Mas isso no campo, eu tô falando Flor da Rosa da Estância, no campo, né? Sim, mas também no campo eles jogavam. E daí jogavam no primeiro quadro Cometa. Daí na quinta-feira nós ia lá fazer os treinos. Treinar, botar os times em campo, daí fazer jogada, ensaiar, mostrar movimentação, tudo. Fazia tudo isso aí. E eu tenho uma mágoa aqui dentro de mim, assim, ó, do Cometa. Eu sou Cometa até debaixo d'água. Tudo que eu treinei lá, eu ganhei. Só perdi o primeiro campeonato que eu fui treinador lá. Depois empilhei título em tudo que eu treinei. Mas o primeiro quadro nunca me deu uma chance de treinar. E aí eu treinei Flor da Rosa da Estância, mas o Cometa nunca me deu chance. Sabe, nunca me chamaram para treinar. Sim. Porque, não sei porquê, eu acho que não gostavam de mim, ou porque eu era muito de opinião, coisa assim, né? Mas eu sempre, grupo de jogadores, eu sempre tive na mão, né? Nunca. Então, eu tenho isso, porque assim, ó, tu vê assim, daqui a pouco, cara, meus parentes, tudo, eu adoro meus parentes, tudo, essas coisas assim, ó, mas eu, por exemplo, assim, ó, eu sei que o ano que de repente era pra mim treinar, foi o primeiro ano que o Clevinho treinou. O Clevinho nunca tinha treinado, mas o Bentinho assumiu a presidência do Cometa e botou o Clevinho para treinar o primeiro quadro. Foi 2001, 2002? Sei lá, mas botou o Clevinho, foi o primeiro campeonato do Clevinho. E aí, cara, eu fiquei assim, tipo, puxa vida, cara. Falecido Adelmo Vink, morava lá na vila, lá de vocês lá. Falecido Adelmo Vink gritava na frente da Copa lá que eu tinha que ser o treinador, primeiro quadro. Mas eu tenho essa coisa assim no meu peito aí, coisa, né? O cara é Cometa, o cara. Porque assim. Infelizmente nunca vai ser, porque. Não, agora encerrou tudo. Futebol né? de campo agora, infelizmente acabou, né? Agora treino. Não sei se vão tentar fazer, mas não tem mais nem jogador, né? Porque hoje em dia, se tu for conversar com os guris mais novos que vão. Hoje é só celular. Não, mas se tu for ver o nicho, assim, o lugar de se falar no futebol é no ginásio municipal, né? A gente tem
ninguém sabe qual que é a rivalidade Cometa Associação. Não sabe? Eu tava comentando esses dias, eu fui jogar lá em Montenegro, conversando com o pessoal de lá, e lá eles são muito fortes no futebol 7. Montenegro tem nos clubes lá, o Grêmio Gaúcho, Cantegril, é muito forte o campeonato de futebol 7 lá, né? Mas o futebol de campo não, até tem campeonato, mas não tem uma rivalidade. Morreu. Mas Montenegro, por exemplo, nunca teve uma rivalidade que nem Cometa Associação. Não. Cometa e Associação. Cometa e Associação sabe o que era Cometa e Associação começou Cometa e Rufus. Que era ali do lado da casa do Cambão, ali, aquela casa de 2 pisos que tem na esquina ali, onde entra pra lá. Daí, ali era o campo. Depois inauguraram lá. E aí passou para lá, daí passou a ser Associação Esportiva Portão. Antes era Rufus. Mas a rivalidade Cometa e Rufus, Cometa e Associação, é a mesma coisa que nem Grenal. A rivalidade Grenal é a maior que existe no mundo. Eu acho que não tem outra rivalidade igual. Agora, é uma coisa de louco, né? Eu joguei 4 Grenais. Pois é, que bom. É um negócio fora do comum, né? Categoria de base. Né? Imagina. Então, eu 14, 15 anos já era uma coisa assim que a semana Grenal, que nem eles falam, nem a gente fala no profissional, na categoria de base é a mesma coisa. Tu vai fazer o coletivo no melhor campo que tem, é uma semana totalmente diferente. Muito bom. Que sensação, né? E aqui no Portão era assim também, Associação e Cometa, meu Deus do céu, passava um mês falando quando ia ter o jogo. Eu ganhei 3, perdi 1 os Grenais. Então essas coisas aí marcam, né? E eu vou te contar assim, por exemplo, o mais Cometa da nossa turma lá é eu. Eu fui o primeiro a jogar no Cometa, enquanto os outros estavam tudo no Ouro Verde, e eu estava no Cometa. Sabe? Eu não fiquei lá. Sim. Até tentei uma partida, eu fui lá porque os guri tudo da vila estavam lá, jogando lá. Daí eu peguei e fui um dia lá também, daí peguei e me apresentei, queria jogar, né? Falecido Ney era o treinador do segundo e jogava no primeiro. Daí ele perguntou que posição eu jogava, eu nem sabia, nunca tinha jogado em lugar nenhum. Nas duas, no arco, na dia. Daí eu peguei e disse assim, não, eu sei marcar e sou canhoto. Eu disse pra ele, eu sei marcar e sou canhoto. Uma lateral ali, de repente, foi onde eu comecei, né? O Ney botou o time em campo, eu fiquei no banco, depois ele me botou no jogo, me botou na minha esquerda. Eu não sabia nem caminhar lá no meio campo. Eu nunca tinha jogado nem na lateral, mas na lateral eu sabia que ali, ficava por ali, o cara que vinha ali, eu atorava no meio, deu, né? Fazia o que fazia no campinho na frente de casa, nós tudo jogando ali, dava no meio dos caras, Dirceu, Serginho, tudo bata louco. E aí, ele me botou, eu tive, acho que uns 5 minutos lá, olhando, coisa, e não toquei na bola. O Ney pegou e me tirou e disse, olha, para tirar o fardamento, procura outra coisa pra fazer, futebol não é pra ti. Bem assim, olha, Júlio, imagina só, eu era um guri, né, cara? Ele disse isso pra mim, mas olha, é de chorar, não é de rir, cara, bata louco. E aí, cara, e foi num jogo contra o Cometa, entendeu? E o velho Miranda, ali, trabalhava junto com o pai lá no Carlos Matos. E ele sabia que eu era filho do Bebeto, sobrinho do tio Nalício, que o tio Nalício ia a campo, o tio Iaié ia a campo, mas o pai não ia. E daí o Miranda, eu tô embaixo dos caramanchão, lá perto da Copa, ali, enjoado ali, né, triste. E aí o Miranda chegou em mim, ele disse, ô meu guri, falando com aquela calma dele, o que houve? Eu digo, não, nem mandou eu fazer outra coisa porque futebol não é pra mim. Daí ele disse, não vai atrás disso, quer jogar comigo lá no Cometa? Bah, e fui. Terceiro jogo, tá? Eu com 14 anos, terceiro jogo eu era capitão do segundo quadro. Terceiro jogo que eu fui jogar lá, sabe? E contra o Cometa foi jogar o jogo de volta lá. Primeira bola, o ponteiro direito do Cometa lá, eu joguei em cima do parapeito ali na frente da Copa. No segundo quadro do Cometa, acho que eu joguei uma partida, eu tinha 13 para 14 anos. Foi a idade que eu tinha, né? E aí tu imagina, cara,
Daí no terceiro jogo, jogava o irmão do Vasco, Signori, professor Vasco, né? O cara tinha 28 anos. Eu ia dizer agora, antigamente no segundo quadro, geralmente tinha um pessoal novo, mas tinha uns veteranos que não pegavam, não tinha idade para veterano e não pegavam no primeiro quadro. E aí jogava no segundo. E aí esses caras estavam ali. Daí no terceiro jogo, porque eu entrava em campo para jogar e eu começava a orientar e falar, pega ali, não deixa sozinho, pai, coisa. E aí os caras começaram a ver, pô, esse cara aí tem liderança, olha só. E aí no terceiro jogo ele falou no vestiário lá e disse, olha, buscamos um guri para jogar com nós aqui, um cara que tem uma liderança louca dentro do campo, parece um treinador lá dentro. E vai ser o capitão a partir de agora. Nunca esqueço isso, cara. Algumas vezes eu fui capitão. Né? Mas muitos e muitos anos eu fui capitão no Cometa. Bah. Eu falo, a marca aqui tem a marca da Camina, dá pra saber de capitão. Mas tudo assim, as coisas fazem parte da história, né? Ser capitão não adianta tu querer ser, isso é uma coisa natural. Por exemplo, o capitão do Inter é um caco de capitão. Um baita jogador, mas não tem liderança para capitão. Não. Nenhum. Não tem perfil para isso. Então, brincadeira. Não é. Mas, Júnior, antes de nós encerrar, eu queria que tu falasse um pouco sobre a tua parte de dirigente, né? Porque tu assumiu presidência do Cometa e tal, e sabe, como é que é dirigir um clube? Claro que quando tem competição é muito mais complicado, mas quando não tem competição como agora, não tem mais campeonato, é a maior tristeza do mundo, eu acho. O cara tem aquele compromisso de estar lá, assumir o compromisso e não ter um campeonato para disputar. Isso aí me deixa louco. Eu falei um pouco antes, né, que eu desde novo sempre tive essa participação, assim, tanto no Cometa quanto no Ressaca, né? Só que nesse aspecto de diretor, de dirigente, no Cometa é uma coisa muito maior, né? Porque o Cometa tem o patrimônio, tem o campo, tem a sede, né? E o Ressaca é um clube de futsal, que na teoria tu tem o fardamento ali, tu tem que estar organizado para isso e se organizar para disputar o campeonato. E é uma coisa assim que quem só pega a chuteira ou tênis para ir jogar não sabe o quanto é isso, o quanto é estressante, o quanto é o compromisso de tu tá. O Cometa, então, o clube de futebol é uma coisa muito maior, que se tu não cuidar, ele cai, né? Então é um custo mensal ali de manter. Hoje eu não sei te dizer o quanto o Mano está de presidente há alguns anos, mas o quanto gira o custo mensal para te manter um clube que nem o Cometa aberto, saudável, em condições, né, com uma estrutura boa, muito boa, diga-se de passagem, um campo que na maior parte do ano resiste, né, às intempéries e em ótimas condições, né. Pegar o campo do Cometa na região, um dos melhores da região. E a sede que o Cometa fez, assim, construída pelo teu pai, é uma coisa assim que, assim, ó, tu tem que ter vontade, sabe, tem que gostar, sabe, valorizar muito isso daí. E por vezes, sabe, tu escuta, quem nunca foi dirigente, sabe, assim, ó, eu falo várias vezes, não, tu tá achando ruim, pega aí de presidente. Dia 15 de presidente, todo ano, dia 15 de dezembro, tem eleição no Cometa. Sabe? Então é uma coisa. E campeonato, então, aí, filho, aí é complicado. Mas é como eu queria, por exemplo. O teu pai, eu acho que quando eu não sei, eu acho que era o Mano, o presidente, estava para sair, ou era tu e estava para sair, não sei. E o Dirceu veio falar comigo, para mim ser o presidente do Cometa, teu pai. E daí eu disse para ele, velho, eu não vou ser presidente do Cometa, não tem campeonato para mim e não tem razão nenhuma de eu estar lá, envolvido lá. Eu para me envolver tem que ter competição, senão eu não me envolvo. Mas é aquela coisa, amigo, se não tem presidente, fecha, né? Não, também tem isso, mas aí é a hora da juventude. Mas a juventude tá acabando. Isso daí. Vocês perto de nós. Mas isso aí na época, o que o pai tava te falando já faz uns 15 anos mais ou menos. Eu não sei, tu era um mano. Eu lembro que o conhecido meu, uma vez, nosso, em comum aqui, não vou citar o nome, no final de ano, assim, sabe?
me pegou lá no último jogo do sábado, que hoje em dia o que mantém os clubes abertos é o sábado. Os jogos de sábado. Os aluguéis, o que vende cerveja. Hoje o churrasco. O Fala pelo Cometa, se eu não me engano, hoje tem 6 equipes jogando no Cometa. 6 a 7, não tenho certeza. Cada uma paga quanto? Eu não sei te dizer quanto. O aluguel do campo. O aluguel do campo é em torno de 250, 300 reais. Se eu não me engano. Só? Mas eu lembro que esse amigo assim, né? Ele já estava numa cervejinha, né? Falou, olha só, isso daqui não tem cabimento. Olha como é que tá essa churrasqueira aqui, tá suja. Não sei o que, tem que limpar. Olha só isso daqui, que não sei o que. Era um sábado bem movimentado. Tu já é louco de... Daí eu falei, não. Tu tá achando ruim, pega de presidente. Ninguém pega, velho. É muito... Assim, ó, é uma coisa assim, ó. Tu tem que estar com muita disposição na tua vida para se incomodar. E com muito tempo também, né? Porque... tu tem que ter uma certa organização na tua vida. Tu tem que ter um tempo para cuidar. Porque se tu não tiver tempo, tu não consegue. Tu não consegue e... Nossa senhora, nem a gente se envolveu ali, eu no caso, né, o pai foi presidente do Cometa uns 7 anos, se eu não me engano. Aí, 2008, 2007, 8, 9, 10, ali que a gente fez de obra ali, né, e ali foi, nossa senhora, tudo, nesses 4, 5 anos ali, olha, se tu pegar, acho que nem um ano passou menos de 120, 130 mil reais no Cometa, em obra disso, manutenção daquilo. Então é assim, ó, ser dirigente de clube é uma aventura, assim, ó, e às vezes não é muito valorizado, sabe? As pessoas não participam de diretoria, né? Eu participei de diretoria do Cometa com 15 pessoas e já de diretoria com 2, por exemplo, sabe? Então, isso dali, quando em 2007, 2008 ali, a gente pegou bastante gente junto e tal, e foi se apagando a chama, e assim vai. Campeonato atrapalha, não ter campeonato atrapalha, porque daí tu não consegue agregar mais gente também. Pois é. Só que hoje em dia é muito difícil, né, Vico? Tá muito caro as coisas. Fazer time, então eu acho assim. Até porque a gente tira uma base ali, o que tá virado futsal de portão, sabe? Tá muito caro. E se tu não gastar, tu não faz time. Sabe, então... Até porque o nosso pessoal que jogava todo mundo por amor ao Ressaca, esses aí não jogam mais. Não jogam mais, velho, a gente fazia... Não tem mais. Até ia entrar no assunto de treino, né? A gente não treinava, mas nós jogava toda quinta-feira. Jogava os mesmos... Sempre. Os mesmos jogadores por 15 anos. Então a gente já sabia o pensamento... Eu até tenho no meu celular salvo uma jogada de um gol que foi em 2018. Tava em quadra eu, o Mano e o Roger. Tá? E foi um gol que foi 3 toques da bola. 1, 2, 3, 4 até o chute do gol. Eu até falo pros guri que eu falo, vocês aproveitam que a jogada já tem câmera ali. Mas é aquela coisa, o Roger tocou em mim, eu toquei no Mano, o Mano pisou, o Roger foi lá e fez o gol. Automático, entendeu? E isso, por exemplo, no futsal, hoje em dia, é isso daí. Tem que ser uma coisa automática, sabe? Tu já tem que pensar na 2, 3... Eu comentei com o teu pai aqui, ó, com ele, eu não sei se tu chegou a assistir toda a entrevista que eu fiz com ele aqui. Eu comentei com ele aqui um lance de campo que a gente não treinava, mas jogando, já no veterano do Cometa, Negão Cláudio, Jorginho, eu, então, o velho ainda nem estava jogando com nós, o velho Dirceu aí, teu pai, não estava jogando com nós, não sei onde é que ele andava, se ele estava jogando no primeiro, eu acho que foi aquele ano que ele jogou no primeiro quadro aí já com quase 40 anos. 86, acho que para jogar. Por aí. E aí nós estávamos no veterano. E aí fizemos eu era o meia esquerda ou ponta esquerda, numa das duas eu jogava. E quando eu era na meia ou na ponta, os escanteios era eu que batia, os dois lados eu que batia. Porque eu botava a bola onde eu queria botar, batendo escanteio. Só que
é uma das coisas que eu cobro no Inter. Eles jogam a bola, seja o que... Ninguém tem uma jogada pra... E aí eu chamava, eles conversavam com eles. Digo, olha aqui, ó, o Jorge, tu fica lá no segundo pau e o Negão Cláudio fica lá perto do bico da área, lá fora. E aí quando eu correr pra bola, tu corre pro meio que a marcação vai junto e o Negão entra lá nas costas que eu vou botar a bola nele. E o Negão vinha e estufava a rede. Daí o Jorge é a mesma coisa. Às vezes eu dizia assim, ô Jorge, tu fica no meio agora e aí o Negão Cláudio vem de trás e corre para a primeira trave. Eles vão correr nele e tu vai entrar daí, vai ficar perto da área ali, e tu vai entrar ali no meio, eu vou botar a bola em ti, tu vai fazer. E dava certo e fazia os gols. Daí agora, eu contei pro teu pai aqui que... Aí passou um tempo, eu encontrei o Negão Cláudio, aí o Negão pegou e disse, que bom tempo que tu jogava com nós lá. Tu dizia pra nós como é que era pra nós fazer, e tu botava a bola e nós fazíamos os gols. Desde que tu parou, depois que tu não jogou mais com nós, claro, eu fui jogar um ano, me cornetearam lá no Cometa, eu fui jogar no Vasquinho, fui fazer a categoria de base no Vasquinho, ganhamos tanto o veterano quanto os guri, que eu era treinador, só que o veterano eu jogava daí lá no Vasquinho. Aquele ano nós ganhamos do Cometa, que eu saí campeão do Cometa no veterano, e nos guri não, mas o Hélio vivia me corneteando, no segundo quadro, daí eu era treinador também, fomos campeão. Daí o Hélio corneteou, peguei e saí e fui pro Vasquinho. Daí fiz o time no Vasquinho dos guri e disse pra eles, uma reunião numa terça-feira daí no Cometa lá, e eu pedi pra eles, leva o Hélio porque eu quero dar nos dedos dele. Levaram o Hélio pra reunião e eu falei, digo, olha, tô saindo do Cometa, vou em qualquer time, mas o time que eu ir, vou ser campeão em cima do Cometa pra vocês parar de cornetear o cara. E eu vou treinar uma categoria nesse outro time, vou ser campeão também. Não sei em cima de quem, mas vamos ser campeão. Fui pra lá, levemos guri, ganhamos guri e treinando no veterano, jogando no veterano, fomos campeão em cima do Cometa também, no veterano. Então, eu nesse aspecto assim essas de coisas parcerias do futebol, eu digo que eu fui privilegiado, porque eu peguei digamos assim, o Eduardo, posso dizer, a safra de jogadores muito inteligente, né? E campeão, né? Jogadores muito vitoriosos, assim. Joguei a vida toda junto com o Mano, o Matheus, o Lúcio, o André, o Batata, o Vaciro, o Braulio. Esse ano que eu fui pra lá, os guri que tu fala aí, muitos que tu tá falando, jogaram comigo lá. Eu sei, o Lúcio, o Haroldo, o Pintinho, o Negão aqui, o sobrinho do Marquinhos e do Mauro ali, do Breno, né? Tá morando no Rio hoje. Jogaram comigo lá tudo, sabe? Eu levei eles pra lá e nós fomos campeão daí, em cima do Cometa foi. O primeiro jogo aqui nós perdemos, o Cometa, 5-3. que nós saímos ganhando o jogo e aí deu uma falta lá, tu bateu e o Belhato fez o gol de cabeça, o Belhato alto lá em cima, grandão perto dos outros, né? E aí o Adelmo pulou a tela, fez um tendão, invadiu o campo e os guris se encagaçaram. Ali era um empate, nós podíamos ganhar o jogo ali também. Mas para aí, os guris não estavam acostumados com aquilo, né? O cara invadiu o campo naquela gritaria que o Adelmo invadiu, os guris todos se cagaram. E aí, terminou o jogo. E esse lance do Belhato, eu era mais novinho. O João veio, ele abraçado no teu pai, entraram em campo. E aí o João veio, o Pintinho sentou no campo, ficou chorando. E eu tinha convidado o Juliano para assinar com nós lá. E o Juliano não quis assinar lá. O João não deixou, acho que o João estava querendo fazer o time ali, coisa, né? E daí eu disse assim, ô Juliano, só uma coisa, não quer assinar com nós lá, tu não vai ser campeão. Só não vai chorar depois, né? Porque ele sempre quando perdia chorava, né? Daí o João entrou abraçado no teu pai e eu fui consolar o Pintinho. Cara, tá, isso aí, calma, tem o jogo de volta, nós vamos ganhar. E aí o João entrou e disse assim, aí, Vicó, quem é que vai chorar agora? Eu digo, tem o jogo de volta, João, que sábado que vem, lá no nosso campo. Não esquece que tem o jogo de volta lá, no domingo que vem, sei lá se era domingo ou no sábado. Daí, não, vai ser aqui, porque final do primeiro quadro, segundo sim, mas não tinha nada a ver os guri com o primeiro quadro, segundo quadro. O Manente era o coordenador, daí eu fui perguntar pro Manente lá, o Manente disse, não,
era o coordenador, eu era o presidente da liga, não sei. Daí o Manete pegou e disse, não, os guris não tem nada a ver, é um jogo em cada campo, não é lá no Cometa só. Daí foi lá o campo. Daí eu trabalhei a semana inteira, foi lá o jogo, lá no Cometa, foi lá no Vasquinho. Daí eu trabalhei a semana inteira para encher o Vasquinho de gente lá, aquela beirada ali, encheu tudo. Aí o Cometa botou num caminhão em cima, atrás da goleira de lá, na entrada, um caminhão com a torcida lá, torcendo pros guris. E aí nós ganhamos o jogo lá, e ganhamos o jogo, e daí foi para a prorrogação, né? Daí a prorrogação, nosso meia me dribla em cima da linha lá e coisa, e bota ela rente a linha assim pra dentro, e o Lúcio entrou, deu um carrinho, fez o gol de carrinho. Eu lembro vagamente isso aqui. Então, e aí nós fomos campeão ali. E aí, cara, saímos pra fora, sabe? O João tava, ele e a Vani abraçados embaixo das árvores, ali perto do portão, ali onde ia pro vestiário, e ele esperando eu gozar, sabe? E eu passei, nem olhei pra ele, aquilo foi mesmo que dá uma paulada, sabe? Eu passei, nem olhei pro João. Fiquei na minha, fui pra dentro do vestiário e tal, fizemos uma festa lá e coisa. Então, e aí, depois no domingo, fomos campeão daí no veterano. Que o Coloninha jogava no Cometa. Lá. Isso eu lembro. No jogo da Lilfo, Coloninha. Eu lembro que no jogo da volta, olha a memória que eu tenho, o portão do Cometa caiu em cima do Matheus. Arrebentou a cabeça. O Thiago Danilo que ergueu o portão sozinho. Tinha um talho na cabeça. Não, e uma das coisas, por exemplo, que eu trabalhei, daí eu trabalhei lá, eu levei isso para dentro do campo, nós fizemos um galeto lá, ao meio-dia, levei isso para dentro do campo de manhã, o presidente era o Kiko, se não me engano, Kiko Off, e nem foi pro jogo dos guri, porque achava que eu era Cometa, que eu tinha entregado o jogo, que eu ia entregar o jogo. Depois me contaram, eu antes não sabia, mas depois me contaram. O que é um cu de cachorro? Daí eu levei os guri, eu, o Cacildo e o Amarildo. Levei os guri para dentro do campo, 9 horas da manhã. E aí os outros arrumando, quem me ajudou a pagar o galeto para os guri foi o Cacildo e o Amarildo. Fizemos lá e fizemos galeto para os guri lá. E aí botei eles dentro do campo, preparei eles tudo, como é que ia ser, como é que não ia ser, e o que o Cometa podia fazer para fazer gol em nós. Não podia fazer falta dentro do nosso campo de jogo, porque tu batia demais na bola. E o Belhato era muito alto, e dos lados, não tinha como nós pegar, porque ele era alto demais para os nossos zagueiros. O escanteio era mais perto da área. Eu lembro disso. E daí eu disse assim, não pode deixar acontecer deles cruzar a bola na área, principalmente bola parada. Então, isso não pode acontecer. O Júnior não pode ter espaço. Mas se tiver que fazer a falta, faz lá no meio do campo, não deixa para fazer aqui. E organizei direitinho lá e coisa e tal, e vocês não conseguiram jogar mesmo. Nós ganhamos o jogo e ganhamos a prorrogação. Eu não lembro nem quem é o treinador comigo. Era o João? Era o João? Claro. Eu não me lembro. Não é? Era o João, eu acho que era o João, não sei quem lá, mas tinha outro junto lá. Mas era o João, eu acho. Eu acho que por isso que ele não deixou o Juliano assinar lá. Vocês era mais difícil porque... Mas o time do Vasquinho eu lembro que era melhor que o do Cometa. Não, sim, era melhor. O André jogava também. O André jogava no Cometa. O André jogava no Cometa. Jogava no Cometa. Os nossos foi os guri daqui que eu levei pra lá, foi o Haroldo, o Pintinho, o Lúcio, o Negão ali, o Samuel Fritz. Samuel Fritz. Sim, o Fritz jogou com nós lá também, então... Tempo bom. Não, era um cano o time, né? Lá do Vasquinho mesmo tinha o irmão do Edson Gordo, aquele que era o goleiro. O Gelson. Gelson, Era lá do Arião mesmo, tinha ele só. E o guri do Amarildo. E o Cezinha? Sim. Cezinha e o guri do... Josué? Josué e o Cezinha. Eram os que tinham que... Gustavo, certo? Mas já era um cano no nosso time, tá louco? Era muito bom o time. E daí eu me lembro que quando terminou eu atravessei o campo virando cambota.
Mas por causa do João, né, Tenta cara? fazer isso hoje. Hoje não dá. Hoje se eu virar uma, não consigo levantar mais. Não. Mas vou te contar, cara, no fim, esses papos é legal porque a gente fala da tua história para falar das minhas também. Importante ter história para contar, né? Mas muito legal. Então tá, Júnior, vamos fazer o encerramento aí, coisa, então, para te dar a despedida aí, depois eu encerro. Cara, assim, eu somente agradecer, né, a oportunidade de estar aqui participando. Minha primeira participação num canal de YouTube. Dizer que foi um prazer, né? E a hora que precisar, estamos aí, que vier. Então tá. E eu só tenho que agradecer a tua presença aqui, a gente poder trocar ideia de montão aqui, a gente fez os comentários bacanas, a gente se divertiu, brincou, deu risada, lembrou de coisas que eu nem lembrava mais, né? Tu começa, puxa, então, começa a abrir na mente da gente as coisas aí, né? Então, assim, ó, agradecer a tua presença, agradecer o papo que a gente levou aqui e dizer pro pessoal não esquecer de dar o like, divulga isso para os teus amigos, pede para eles se inscreverem no canal, né? Aqui para dar uma moral pro velhinho aqui, né? E comentem também, né? Digam se gostaram ou não gostaram, né? E um que de repente, se tiver por aí que eu quero trazer aqui é o Pintinho também, né? O Pintinho tem as histórias dele, né? Eu acho que foi para a Alemanha. Será que ele tá? Sim, eu acho que foi para a Alemanha. Mas vamos ver. Só foi por videoconferência agora. Mas vamos ver. De repente a gente consegue, uma hora que ele vem aí, consegue trazer. Então tá, gente. Tudo de bom, não esqueçam, tá? Obrigado para todos. Tchau. Tchau.